E a pedidos, vamos então explicar aí o que acham o terror do francês quando está se aprendendo aí. O temido pronom en. Na verdade, ele não é tão complicado assim. É que, às vezes, quando a gente vai estudar ele, ou quando vão ensinar pra gente, tentam colocar várias gavetinhas dele para que a gente assimile. Não precisa nada disso. Pode ser bem mais simples, saca só. Então, sem mais delongas, eu vou direto ao ponto, tá? A dica, ao truque, para você usar bem o pronome en em francês. E essa dica, esse truque são duas letras. Só isso. A letra D e a letra E. E aí, faz o de. Isso mesmo. A preposição, na maioria dos casos, de em francês. Só fixa nisso aí. É o seguinte, do mesmo jeito que o pronome Y, né? Le pronom Y. Se você não viu ainda o vídeo do pronome Y, le pronom Y no francês, vai lá ver esse vídeo. A gente colocou ele aí. Tá bem didático, bem explicadinho. Nesse vídeo a gente explica que o pronome Y, ele substitui um nome que precede uma preposição a, se há craseado aí, né? Então, a dica do pronome Y, do pronome Y, é o a craseado, né? Ok. E no caso do pronome un, o nome a ser substituído pelo pronome un é o nome que vem depois das duas letrinhas que eu falei agora, tá? De. Mas vamos embora pro exemplo, que é no exemplo que a gente vai entender tudo isso aí direitinho, bem tranquilo. Por exemplo, na frase, fulaninho tem um problema, né? Todo mundo tem problema, né? Será que ele fala desse problema? Em francês seria Est-ce qu'il parle de ce problème? Nesse caso aí, se você for responder de maneira completa, você diria Oui, il parle de ce problème. Mas se você não quiser responder de ce problème e substituir por um pronome, aí você pode substituir esse de ce problème pelo pronome un. Então, ao invés de responder Oui, il parle de ce problème, você coloca o un. E atenção nesse detalhe aqui, tá? Talvez isso também gere um pouco de confusão quando a gente está aprendendo. É o posicionamento desse pronom un aí na frase, né? Onde ele se posiciona. Então, ele se posiciona depois do sujeito e antes do verbo, entre os dois, tá? Então, na frase, né? Ele fala desse problema, né? Então, il parle de ce problème. Então, eu substituo de ce problème pelo pronome un, e esse un aí fica entre o sujeito e o verbo. Então, il en parle. Un está substituindo de ce problème. Puxa, é simples. Mas por que a gente se atrapalha tanto com isso? Bom, primeiro que não existe um similar no português, mas às vezes não é nem isso. É que às vezes a gente tenta explicar demais, falar demais, sabe? E aí a gente acaba se atrapalhando. Por quê? Porque esse de aí que eu falei, que é a chave para que você use o pronome en, né? É o complemento que vem depois desse de. Ele às vezes não está exatamente como preposição. Ele às vezes está lá como uma referência a um lugar, às vezes ele está lá como um partitif, às vezes ele está lá como uma expressão de quantidade. E aí você tenta memorizar tudo isso, e aí, na prática, você não vai se lembrar disso. Por exemplo, outros exemplos aí, né? Quando você diz assim, est-ce que, será que ele vem de Madagascar? Est-ce que il revient de Madagascar? Você quer dizer, sim, ele vem de Madagascar. E você não quer dizer a frase toda, você diz, oui, il en revient. Por exemplo, quando você diz est-ce qu'il mange de la viande? Será que ele come carne? Est-ce qu'il mange de la viande? De la viande? Posso substituir, começa com D aí por en. Então, sim, ele come, seria oui, il en mange. Agora você deve estar pensando, espera, eu posso dizer só oui, il mange? Do ponto de vista prático, vai ser compreensível, mas vai estar errado, porque o francês precisa de tudo direitinho, sabe? Tudo no seu lugar. Sujeito, verbo e complemento. Outro exemplo, que você não precisa necessariamente compartimentar ele numa gaveta para entender, é quando você diz, será que você tem muito livro? Est-ce que tu as beaucoup de livres? Então, começa com de, vem o complemento livro, eu posso substituir
pelo pronome un. Então, oui, j'en ai beaucoup. Então, em resumo, o pronom un, ele vem substituir o nome que, basicamente, na maioria dos casos, vem depois da preposição de. É isso aí. Abraço! E é isso, né? O que complica às vezes é que você quer entender todos os detalhes, tintim por tintim, a cabeça fica doida. Eu explico isso aqui em casa, que às vezes não dá pra contar todos os detalhes. Não funciona, né? Mas pelo menos eu tenho bastante experiência. J'ai assez d'expérience. J'en ai assez.